Então, pessoal, vamos para mais uma aula dessa seção tipos de predicado. E aí nós temos aqui o primeiro conceito, né, que eu vou trazer aqui para vocês. O que é predicado? Como eu já havia falado na aula anterior, predicado é a informação dada sobre o sujeito. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Até aqui nenhuma novidade. O que é predicado? É a informação dada sobre o sujeito. O predicado ele pode ser de 3 tipos, que eu falei na aula anterior, e que agora eu vou me deter com vocês, eu vou explicar mais a fundo o que é o predicado verbal, tá certo? O que é um predicado verbal? Então vejamos, nós temos aqui o conceito de predicado verbal. O predicado verbal possui como núcleo um verbo significativo, que é essa palavra aqui também que vocês vão ter que ter essa noção maior, né, significativo predicado, ou um verbo de ação. O núcleo do predicado verbal é um verbo, ou seja, eu vou ter frase, aí eu vou trazer 3 informações para vocês, 3 folhas, onde eu vou trabalhar com frases, explicando para você o que é o verbo significativo, o que é o verbo de ação. Eu tenho certeza que na sala de aula eu comentei muito com vocês sobre a questão, a importância do verbo dentro das frases. Esse assunto aqui, se você não conseguir descobrir quem é o verbo, vai ficar muito difícil de você aprender. Então vamos lá para aquelas 3 informações que geralmente eu gosto de dar para vocês. Pessoal, quando vocês não souberem identificar o verbo, vocês tentem conjugar o verbo. Eu canto, tu cantas. Qual é a palavra que dá para a gente fazer essa conjugação dentro da frase? Quando foi isso, é o verbo. Então, é a palavra que indica uma ação. O que é a ação? É aquilo que eu faço. Ou ainda, por último, é a palavra que indica um estado do sujeito. E ainda tem aqueles verbos que indicam um fenômeno natural. Por exemplo, chover, relampejar. Então, verbos são essa classificação dentro das frases. O verbo pode indicar uma ação, aquilo que eu faço. O verbo pode indicar um estado do sujeito. E o verbo ainda pode indicar um fenômeno natural. Então, vamos ver aqui. Para ele ser considerado predicado verbal, olha aqui, para o predicado ser predicado verbal, o que é que eu tenho que saber? Dentro da frase, depois do sujeito, ali, emendadinho com o sujeito, eu tenho que ter um verbo de ação. Eu não posso ter verbo de ligação e eu não posso ter verbo que indica fenômeno natural. A obrigação de eu ter um predicado verbal é o verbo daquela frase ser um verbo de ação, tá certo? Então vamos ver aqui o exemplo. Aquele menino brincava com uma pipa. Qual dessas palavras aqui é um verbo? Primeira coisa, vamos lá. Aqui eu tenho uma palavra que indica uma ação. Ação do menino fazer. O que é que o menino está fazendo? O menino está brincando. Portanto, essa palavra aqui é um verbo. E esse verbo, ele indica uma ação. É uma atitude do menino, certo? Uma ação é aquela atitude, é o que ele está fazendo. Aí eu vou aqui fazer aquela pergunta para o verbo. Quem brincava com uma pipa? Olha aqui. Quem brincava com uma pipa? Aquele menino. Portanto, aquele menino é o sujeito. Não esqueça disso. Tudo que sobrar do sujeito, aquilo que a gente está falando do menino que brincava com a pipa, é o predicado. Então, essa frase, daqui para frente, aqui, tudo isso daqui, ó, é predicado. Que tipo de predicado ele vai ser? Predicado verbal. Por que ele é um predicado verbal? Porque o verbo da frase, tá aqui, ó, o verbo, ele indica uma ação, aquilo que o menino está fazendo. Então, se o verbo indica uma ação, tá aqui, toda frase que eu tenho um verbo, que o verbo indica uma ação do que o sujeito está fazendo, o predicado vai ser verbal. E predicado, como eu já falei, é tudo aquilo que se declara do sujeito. Então, aqui, ó, a divisão da frase. Sujeito, aquele menino. Lembra como foi que eu consegui encontrar que esse daqui é o sujeito? Fazendo aquela pergunta ao verbo. O núcleo do sujeito, o núcleo é a palavra mais importante. Qual é a palavra mais importante dessas duas? Aquele ou a palavra menino? No caso é menino, a palavra mais importante.
O predicado brincava com uma pipa. Tudo que não for sujeito é predicado. Então, como você já sabe classificar o sujeito, o que sobrar depois do sujeito, incluindo o verbo, não esqueçam, é predicado. Então, brincava com uma pipa é predicado. Qual é o tipo de predicado? Agora vamos fazer a classificação do predicado. É um predicado verbal. Eita, Ivanete, mas eu não sei o que é um predicado verbal. Predicado verbal é toda frase que tem um verbo de ação. A frase tem um verbo de ação, predicado verbal. Nós temos ainda o núcleo do predicado verbal, certo? O sujeito não tem um núcleo. O núcleo é a palavra mais importante. Então, o núcleo do predicado verbal sempre vai ser o verbo, tá certo? Por quê? Porque o verbo, de acordo com os estudiosos, o verbo é a palavra mais importante. Então, dentro do predicado verbal, que é o que nós estamos estudando agora, o núcleo é o próprio verbo, que é a palavra brincava. Não esqueça, agora a gente vai bem aqui para uma outra folha com o mesmo assunto, no entanto com frases diferentes, para vocês aprenderem melhor. Predicado verbal, você já sabe que é constituído por um verbo ou uma locução verbal. Eu esqueci de falar no outro, a locução verbal. São dois verbos, né? Um verbo principal e um verbo auxiliar. Mas vamos tentar pelo menos aprender isso daqui, tá bom? Aí nós temos aqui, o núcleo do predicado verbal é o verbo, que eu já falei para vocês também, chamado de significativo. O verbo significativo é quando o verbo indica uma ação, tá bom? Aí vamos ver aqui a frase, olha. Aquele menino brincava com uma pipa. Olha, é a mesma frase, mas tudo bem. Aquele menino brincava com uma pipa. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Primeira coisa, para a gente saber dividir em predicado e sujeito, eu vou encontrar o verbo. Brincava. Aqui. Aí eu faço aquela famosa pergunta. Quem brincava com a pipa? Aquele menino. Aquele menino é o sujeito. Brincava com a pipa é o predicado. Que tipo de predicado ele vai ser? Ele vai ser o predicado, ó, isso aqui tudo. É o predicado verbal. Por que ele é um predicado verbal? Porque o verbo dessa frase indica uma ação. Por isso que ele é um predicado verbal. Aí aqui tem novamente aquela classificação da outra folha. E aqui eu tenho mais exemplos. Vamos ver se vocês conseguem. O professor já corrigiu as provas. Tempo aí para vocês descobrir onde é que está o verbo da frase. Corrigiu. Ó, quem corrigiu a prova? Quem corrigiu as provas? Quem já corrigiu as provas? A resposta é o professor. O professor é o sujeito, já corrigiu as provas, predicado, tá certo? Isso aqui é o predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, daqui para frente, já corrigiu as provas, é predicado. A outra frase. O Brasil foi descoberto por Cabral. Olha aqui, foi descoberto. É uma locução verbal, tá bom? Foi descoberto é um verbo aqui. Descoberto é um verbo que vai indicar ação. Portanto, eu tenho um predicado verbal também. Quem foi descoberto por Cabral? O Brasil. O Brasil é o sujeito. O que sobrou é predicado. Na outra frase, o viajante caminhava pela estrada. Vamos lá, gente, descobrir cadê o verbo dessa frase. É claro que vocês já sabem, verbo caminhava. Olha aqui. Aí a gente vai para aquela pergunta, quem caminhava pela estrada? O viajante. O viajante é sujeito, caminhava pela estrada, predicado. Olha aqui, eu só estou dividindo sujeito e predicado. Depois nós vamos descobrir se ele é predicado verbal ou não. A árvore pertence ao mundo da natureza. Quem é o verbo aqui dessa frase, coleguinhas? O verbo dessa frase é pertence, tá bom? Quem pertence ao mundo da natureza? A árvore. Então, a árvore é sujeito, daqui para frente, incluindo o verbo, é predicado. E aí agora a gente vai ver
se esses verbos são verbos que indicam uma ação ou se são verbos que indicam uma situação da pessoa, um estado em que a pessoa se encontra. Corrigiu, ele indica ação ou não? Sim, ele indica uma ação, portanto, ele é um predicado verbal. Aqui, olha a outra frase. O Brasil foi descoberto por Cabral. Descoberta é uma ação. Ação do Brasil ou ação do Cabral? Uma ação do Cabral, né? Então, ele foi descoberto. No caso, descoberto é uma ação, portanto, ele é um predicado verbal. O viajante caminhava pela estrada. Caminhava é uma ação do viajante, claro. Então, se é uma ação, é um predicado verbal. Certo? Vamos mais. A árvore pertence ao mundo da natureza. Pertencer, por mais que não esteja bem explícito que é uma ação, mas ele também vai ser um predicado verbal. Esse verbo ele não indica um estado. Se ele não indica um estado e se ele não indica um fenômeno da natureza, então ele é um verbo significativo, portanto, ele é um predicado verbal. Entenderam melhor agora, gente?